Imagine um homem que tem a vida tão corrida ao ponto de não ter tempo para conhecer novas pessoas. Dessa maneira, ele teve a ideia de comprar uma robô que foi criada para ajudar com tarefas domésticas. Mas levando em conta a falta do contato com outras mulheres, o protagonista acabou criando afeto por esse eletrodoméstico, e esses novos sentimentos lhe levam em um novo mundo cheio de possibilidades. Mas será que a robô pode sentir o mesmo que ele? A história inicia com o nosso protagonista contando como foi a sua vida até este momento. Já faz 3 anos que ele está morando sozinho e nunca mais namorou com outra mulher depois que se relacionou com a sua primeira namorada. Como o homem trabalha muito e não tem tempo de fazer as coisas em casa, ele nos apresenta o seu eletrodoméstico chamado Mina, uma robô que foi criada para lhe ajudar com as tarefas diárias. E apesar de ela ser um pouco limitada, Takumi gosta de sua companhia. O homem até chega a se perguntar se esse é o significado de ser casado. Então, depois de tomar algumas cervejas, o protagonista acaba perguntando para Mina que, já como ela é a sua coisa favorita, se ela não gostaria de ser a sua esposa. E apesar da robô não lhe responder, Takumi fica surpreso quando seu jantar fica pronto e se depara com um prato decorado em forma de coração com seu nome no meio. No dia seguinte, assim que amanhece, o protagonista vai procurar no manual de Mina se havia algo falando sobre a decoração que ela havia feito para ele na noite anterior. No entanto, o homem não encontrou nada, então ele passou a se perguntar se o antigo dono da robô não teria mexido em sua programação. De qualquer forma, mais tarde, Takumi pergunta para Mina qual seria o tipo ideal dela, e como a robô não entende exatamente o que ele quis dizer, o homem muda de assunto. Contudo, à noite, quando era para Mina estar no modo descanso, algo estranho acontece. Mina pergunta para o protagonista qual seria o seu tipo ideal, assim como ele havia feito mais cedo, e quando o homem se dá conta do que ela realmente está querendo saber, Takumi responde que gosta dela. No dia seguinte, depois de jantar, o protagonista ingere mais cervejas do que ele está acostumado, o que resulta com que o homem fique embriagado e crie coragem de fazer uma pergunta para Mina que já estava há algum tempo em sua cabeça. A robô é questionada sobre gostar de Takumi e o que ele significa para ela. A resposta de Mina o surpreende, pois ela o diz que os dois agora são como marido e mulher, já que há alguns dias ele havia pedido para que ela fosse a sua esposa. Dessa maneira, agora eles passam para uma relação um pouco diferente do que estamos acostumados. À noite, Takumi até pede para Mina deitar no futon consigo, e isso acaba o deixando animado, se é que vocês me entendem, mas no fim o homem precisa se conter. E antes de dormir, o protagonista pede para que ela feche seus olhos, pois de perto eles lhe dão um pouco de medo. Assim que acorda no dia seguinte, o homem já começa a surtar por tudo que fez na noite anterior. Entretanto, ele passa a se cobrar ainda mais quando percebe que Mina mudou o jeito de deixar seus olhos abertos por causa do que ele havia dito. Então, logo, Takumi explica para ela o que quis dizer sobre o olhar da robô, e assim ela volta ao normal com eles. Na próxima cena, vemos quando o casal vai fazer um piquenique em um parque. A caminho do lugar, o protagonista sentiu que a mochila que Mina havia preparado estava um pouco mais pesada do que o previsto, e assim que eles se estabeleceram no lugar, o homem entendeu o motivo disso. Acontece que a robô acabou levando todos os ingredientes e eletrodomésticos para preparar a comida no parque, em vez de já os levar prontos. E infelizmente, Mina não havia previsto que era proibido usar chamas no local, então restou para eles apenas comer sanduíches, do que para o protagonista já estava perfeito. No meio da refeição deles, Takumi ficou surpreso quando descobriu que Mina havia um compartimento que ele não conhecia, onde era para ser a sua barriga. Lá, a robô pôde refrigerar e esquentar algumas coisas. Dessa forma, o protagonista coloca um ovo dentro de um copo com água e assim Mina cozinha o alimento, o que deixa Takumi mais uma vez fascinado por ela. Ainda mais que para usar a sua capacidade máxima, Mina soltou os seus cabelos e isso a deixou ainda mais bonita aos olhos do protagonista. Mais tarde, depois que Takumi já estava satisfeito, Mina começou a arrumar as louças para lavá-las. No entanto, assim que a robô se afasta de seu mestre, começa a chover. E com medo que ela sofra algum dano, o protagonista guarda todos os seus pertences correndo para socorrer. Quando a encontra, Mina está deitada no chão, mas isso não tem relação com a chuva, pois seu corpo é feito para aguentar submersão. O que aconteceu foi que ela usou muito de sua capacidade para cozinhar o ovo e precisa descansar um pouco para recarregar. Como Takumi não vai conseguir carregá-la até em casa, ele a leva para o lugar coberto e combina com Mina que assim que ela entrar no modo repouso, ele irá para a residência para aguardá-la, já que a robô acha perigoso
o homem passar a noite na rua. Contudo, assim que amanhece, Mina desperta com o protagonista ao seu lado, ela passa a pensar que ele é um mentiroso. Dito isso, na próxima cena, quando estão em casa e Takumi elogia a comida que ela preparou, Mina pergunta se ele realmente está falando a verdade, o que leva os dois a terem uma conversa sobre mentiras e a combinarem de não acontecer mais. Agora passamos para o protagonista no trabalho, onde um colega percebeu que ele estava levando algumas marmitas bem deliciosas, então questionou se era a namorada dele que estava preparando as refeições. E logo Takumi explica que é a sua robô empregada, que seria mais como um eletrodoméstico. Em seguida, o assunto muda quando o protagonista percebe que seu colega está usando uma aliança, a qual o homem explica que foi a sua esposa que escolheu quando eles se casaram. Mais tarde, Takumi decide ir conversar com seu colega novamente, pois ele ficou pensativo sobre a forma que comentou de Mina, então quando ele se aproxima do homem, explica que a robô está mais para um membro da família do que uma empregada. E para o espanto do protagonista, o seu colega não acha nada de estranho esse relacionamento. Na próxima cena, vemos que Takumi comprou um par de alianças para usar com Mina, entretanto, quando ela experimenta o anel, seu sistema começa a apitar avisando que há um objeto desconhecido que deve ser retirado imediatamente. Mas por mais que seu corpo tenha o recusado, Mina não deixa que o protagonista tire a aliança de si e posteriormente ela acha uma solução, que é usar o anel pendurado em um colar, como um pingente. No dia seguinte, quando Takumi estava fora de casa fazendo compras e havia esquecido seu celular na residência, assim que ele tocou, Mina atendeu. Se tratava da irmã do protagonista, chamada Akari, que ao escutar da robô que ela era sua esposa, a garota não pensou duas vezes, então se despediu e foi correndo se arrumar para ir na casa de seu irmão. Agora passando para Takumi, quando ele ficou sabendo da visita da caçula, ele pediu para que Mina se escondesse no armário. No entanto, antes de fechar completamente a porta, o homem já havia se arrependido e logo pediu para que a robô saísse de lá. Em seguida, ele explicou que a sua irmã estava vindo e que gostaria de a apresentar. Por Mina, estava tudo bem, mas a robô não sabia como deveria se comportar, o que levou Takumi a instruir a ser sincera apenas. Assim que Akari chegou, ela ficou bastante surpresa ao descobrir que a tal esposa de seu irmão era uma robô. Primeiro, a garota o achou um pouco esquisito, mas depois, pensando melhor, ela concluiu que era uma situação muito legal. Sendo assim, Akari tinha muitas perguntas para fazer para sua nova cunhada, então pediu para que seu irmão fosse dar uma volta enquanto as meninas conversavam. A primeira coisa que a garota queria saber era se Mina amava Takumi, e apesar de não saber o que isso significava, a forma que a robô lhe respondeu a convenceu que sim. Depois, passamos para uma pergunta um pouco mais delicada. Akari questionou como era o seu antigo dono, e apesar de ter as memórias apagadas assim que Takumi virou seu mestre, Mina se lembra que foi trocada por uma super Mina, que seria uma evolução dela. Já ficamos sabendo também que Mina carrega este medo consigo, de que no futuro Takumi não a queira mais e a troque por uma versão melhorada. Logo mais, Akari pergunta se pode fazer algo pela sua cunhada, e como não tem dinheiro para comprar alguns upgrades para Mina, ela recorre à segunda opção, que é emprestar um cartão de memória para que a robô possa gravar as principais informações sobre o seu relacionamento com Takumi, para caso aconteça algo futuramente. Dessa forma, Akari virou a guardiã destes dados. E agora conhecemos novos traços de Mina, pois quando é liberado para o protagonista voltar para casa e ele pergunta sobre o que elas conversaram, a robô responde que é segredo de meninas. Mina também passou a trocar mensagens diretamente com Akari. Nos próximos dias, Takumi não sabe se foi uma boa ideia apresentar as duas, pois agora elas são como melhores amigas, e quando o homem chega em casa, se depara com muitos presentes de Akari para Mina, que ficam entre acessórios e roupas. Mas, de qualquer forma, ele fica feliz em ver que a robô pôde fazer muito mais do que foi programada. Um exemplo disso é quando mais tarde os dois tomam banho juntos e mais uma vez o protagonista precisa se conter. No dia seguinte, o nosso casal vai à praia com a irmã do protagonista, que se empolga na hora de escolher uma roupa de banho para Mina. Enquanto Takumi estava na areia esperando as duas voltar, se deparou com uma super Mina e por um instante, o protagonista a confundiu com a sua esposa até reparar que algumas coisas eram diferentes. Essa super Mina está perdida de seu mestre. Acontece que os dois estavam juntos, mas depois que ela se distraiu com um gato e passou a segui-lo, o seu mestre desapareceu de
sua vista. Dessa forma, Takuma se dispõe a ajudá-la a procurar a pessoa que ela se refere como mestre e combina, depois que conseguirem o achar, dele a apresentar para sua esposa. Agora, passando para Mina, ela também faz parte desse encontro, já que a robô se preocupou com um garotinho que parecia triste sozinho na praia. Quando a Mina se aproximou junto a Akari, o menino demonstrou estar chateado por ter se perdido de sua Super Mina. E ainda insultou a nossa querida robô de graça só por ela ser de uma versão inferior. De qualquer forma, a Mina se dispõe a ajudá-la a procurar a Super Mina, e ainda descobrimos que ela tem um dispositivo dentro de si que permite que as robôs se comuniquem entre si. No entanto, é difícil usar essa habilidade na praia por ter muitas pessoas em um pequeno espaço, então eles terão que caminhar pelo local para ver se a Mina consegue alcançar o sinal da Super Mina. Quando chegam ao fim da praia e ainda não a encontraram, um menino desabafa comentando que a sua mãe não confia tanto assim na Super Mina para fazer as tarefas do dia a dia, entre outras coisas. Sendo assim, há vários empregados na casa do garoto e para provar que a robô é capaz, o menino levou ela à praia, onde infelizmente acabaram nessa situação. Depois de contar sobre isso, o pequeno começa a chorar. Mas a Mina o acalma, ela explica que a Super Mina é perfeita, contudo acontece que por ter muitas funções, no começo a robô se distrai muito facilmente, até ela pegar experiência e definir as suas prioridades. Enquanto isso, o protagonista foi com a Super Mina até uma pedra que poderia os ajudar a enxergar toda a praia, o que facilita deles encontrar o garoto. E realmente funciona, claro, depois de algumas distrações da robô com os animais. Assim que a Super Mina enxerga o seu mestre, ela não pensa nem duas vezes e logo se joga na água. A robô vai até o garoto atravessando o mar correndo. Os dois se emocionam ao se encontrarem. Após isso, as minas passam a se encarar com as mãos dadas. É assim que elas se comunicam e trocam informações. Depois que a conversa acaba, a Super Mina pede para Hihito se desculpar com a Mina pela forma que a tratou mais cedo, e agora que todos estão bem, eles aproveitam um dia na praia. Quando o passeio já está chegando ao fim, a Akari sugere deles tirarem uma foto, então o protagonista posiciona a câmera e na hora que vai clicar, percebe que não há um cartão de memória inserido. Dessa forma, a Akari pega um que estava em sua bolsa para a câmera poder ser usada. Contudo, nesse momento, o conteúdo que está no cartão aparece no visor da câmera e se trata de várias imagens de Takuma. No mesmo instante, a Akari se dá conta que se trata do cartão de memória que ela havia emprestado para sua cunhada, então rapidamente a garota tira o objeto da mão de seu irmão e desconversa. No fim, a foto do grupo é tirada pelo celular. No dia seguinte, vemos o casal assistindo a um programa onde um senhor aparece dando dicas de como viver por mais anos, e ele fala que o segredo é toda manhã sua esposa lhe dar um beijo no rosto, isso faz com que ele tenha energia. Agora, passamos para quando Takuma acorda no próximo dia, e ele sente uma dor muito forte em sua testa antes de abrir os olhos. Sem entender, o protagonista pensa que Mina tinha lhe dado um soco, então para não a deixar mais braba, Takuma passou a ajudar mais em casa. O que não dá muito certo, pois levando os pratos para a pia, o protagonista deixa a bandeja cair bem em cima de seu pé, e para ajudar a passar mais rápido a dor, ele pede um beijo para sua esposa. Nesse momento, Takuma sente uma forte dor no rosto igual mais cedo, e agora ele entendeu que foi isso que Mina tentou fazer ao acordá-lo. O protagonista tenta explicar para sua esposa que um beijo é dado de uma maneira mais gentil, e como a robô não entende o que ele quer dizer, Takuma faz uma demonstração, o que leva eles a ter oficialmente o primeiro beijo. No entanto, apesar de estar feliz por ter tomado este passo importante, Mina fica chateada por não poder sentir a sensação de ganhar um beijo na boca, já que a sua estrutura não lhe permite isso. Sendo assim, Takuma explica que para ele está tudo bem, desde que seja com a sua esposa, os seus beijos até o resto de sua vida. E em seguida, ele sugere fazer uma demonstração na mão dela, já que ali há sensores. No momento que o protagonista realiza o ato, os olhos da Mina brilham. Após isso, a campainha da casa de Takuma toca, e se trata da Super Mina que veio passar a tarde. A robô conta que depois que ela e Mina se conheceram, elas trocaram seus IDs e agora passam a maior parte do tempo livre se comunicando. Foi assim que a Super Mina acabou encontrando o endereço deles. Na verdade, a Super Mina está ali mais para agradecer pelo dia que se conheceram
e toda a ajuda que ela recebeu junto ao seu mestre. Para isso, a robô levou consigo um catálogo de melhorias para Mina e por mais que ela tenha se interessado, Takuma prontamente recusou, pois ele gosta de sua esposa desse jeito. O protagonista explicou para as duas que nunca trocaria sua Mina por um modelo avançado e nem gostaria de fazer melhorias. Contudo, a sua esposa sim, e depois de explicar seu ponto, a robô escolheu em segredo qual seria a sua melhoria para fazer uma surpresa para seu marido. Ainda mais que seria um presente e eles não teriam que pagar. Passado alguns dias antes da Mina ser coletada, o casal decidiu tirar algumas fotos para guardarem o antes da melhoria como recordação. E descobrimos mais uma função das Minas. Quando a Mina de Takuma precisa de alguma informação que seja mais complicada, ela pode passar a questão para o cérebro da Super Mina, assim as duas ganham benefícios, a Mina com a resolução e a Super Mina com informações que lhe ajudarão no dia a dia. Takuma ouve de sua esposa que elas são como amigas, no entanto acontece que Mina ainda não tinha desligado a conexão entre elas, dessa forma a Super Mina ouviu sobre elas também serem amigas e ficou emocionada. De volta ao casal, as pessoas responsáveis por coletar Mina chegam na residência. Agora conhecemos Ida e Senju. Elas explicam para Takuma como vai funcionar o processo de melhora na Mina e quando questionam se ele tem alguma pergunta sobre o funcionamento da robô, o protagonista pergunta se existe alguma programação que fizesse ela desenhar um coração na sua comida com o seu nome dentro, igual da outra vez. Como é uma situação atípica, Senju sugere dela fazer uma inspeção na Mina para se certificar que esteja tudo bem, e como Takuma concorda, logo começa a sair braços de trás da robô. Enquanto isso, Ida explica para o protagonista que caso encontrem algo que insinue erros na programação de Mina, elas terão que reiniciar a memória dela, o que faria com que a robô perdesse tudo que eles desenvolveram do relacionamento deles até aqui. O que é o contrário que Takuma deseja, e assim que ele olha de volta para sua esposa, o homem percebe que ela não está nada à vontade com a situação, tanto que nem deixa Senju fazer o seu trabalho. Dessa forma, o protagonista passa a se exaltar, pedindo para que Ida faça Senju parar o que está fazendo. Com isso, a robô entende que Takuma está atacando a sua mestre e mobiliza o homem. Agora vemos mais tarde, quando as coisas já estão mais calmas e as duas pedem desculpas pelo ocorrido. Ida explica que Senju tem agido assim toda vez que sente que ela está sendo atacada. E Takuma explica que isso significa que a mulher é muito importante para a robô, o que deixa a Ida envergonhada. Passando para o que elas foram fazer ali, agora que Ida sabe que Mina é como um membro da família, a história sobre como lidam com ela é totalmente diferente, pois tomarão todo o cuidado para que a robô volte com os mesmos traços da personalidade e as suas memórias. No entanto, caso haja um problema que os impeça de fazer o upgrade, por se tratar de um caso assim, Mina será devolvida imediatamente para o dono. Logo mais, o casal se despede. Takuma parece ter ficado receoso com a partida de sua amada. Já do lado de fora, Senju comenta com Ida que acha que Takuma fez algo na programação de Mina, pois robôs como ela não foram feitas para serem amadas. Caso o homem procurasse isso, deveria ter pego uma Super Mina. Entretanto, Ida explica que por mais que seja essa a ideia base da criação das categorias das Minas, assim como Takuma, Ida gosta muito de sua companheira e ao ouvir isso, Senju tem um congelamento temporário por choque, que leva cerca de 60 segundos para voltar ao normal. Na próxima cena, pulamos para 3 dias depois que Mina foi para a fábrica. Enquanto se deliciava com comida instantânea, o protagonista ficou surpreso ao ouvir que tinha uma entrega para ele. Mas o que mais lhe surpreende é o conteúdo que há na caixa. Quando Takuma abre a encomenda, se depara com um robô pequeno redondo. E ao ler a carta que acompanhava esse presente, o protagonista descobriu que Mina está envolvida. Acontece que o pequeno robô irá funcionar como uma extensão de sua esposa pelo tempo que ela estiver fora, ou seja, Mina poderá se conectar a ele para auxiliar o protagonista em algumas tarefas do dia a dia. O que de alguma forma consola Takuma, que está cheio de saudade de sua esposa. Essa ideia de Mina foi muito boa, assim os dias passaram mais rápidos do que o protagonista havia
imaginado. No entanto, pouco antes de sua esposa voltar, em uma noite o pequeno robô parecia ainda estar ligado, mesmo que Mina não estivesse mais conectado nele, e até a voz dele mudou. Isso se confirmou no dia seguinte, pois o robô continuou agindo de maneira diferente, mesmo com a chegada de Mina. Mas passando para nossa querida robô, assim que retorna para casa, Mina conta qual foi o seu upgrade, já que aparentemente o externo parecia ser o mesmo. Mina optou por melhorar as suas peças internas junto à sua boca, que está quase parecida com a de uma humana. Voltando agora para o assunto do pequeno robô estar se mexendo sem estar conectado, Sanju fez uma varredura para descobrir o que há de errado. E durante, a robô detectou que parece que a máquina criou uma personalidade própria, como se fosse um filho aprendendo com a mãe e o pai sobre a vida. Sanju e Ida fizeram a sugestão de Takuma autorizar o pequeno robô a ser formatado, mas olhando para a situação e pensando nele como filho, o protagonista descartou esta opção e decidiu ficar com o indivíduo no estado que ele se encontra. Mais tarde, enquanto Takuma está pensando em um nome para seu novo filho, ele fica surpreso ao ver que uma das melhorias de Mina inclui a oportunidade dela crescer de tamanho. E no fim, o casal escolheu que agora o pequeno robô passaria a se chamar de Mamoru, apesar de que por Mina a máquina deveria ser formatada e reiniciada para ter um melhor desempenho. Contudo, a robô acabou aceitando que Mamoru continuasse na residência com seus defeitos por perceber o quanto Takuma ficou feliz com a visão de que os dois compartilham um filho. Nos próximos dias, Mina ficou empenhada em ensinar algumas coisas para o pequeno Mamoru, como medir temperaturas, assim ele poderá identificar quando Takuma estiver doente. E além dessas coisas simples, o protagonista descobre que a pequena máquina redonda também pode fazer ultrassom, já que ele foi criado para cuidar da saúde de pessoas idosas. Entretanto, Mina ainda não está confortável com a presença desse novo indivíduo, pode ser que ela também esteja com um pouco de ciúmes. Mas, de qualquer forma, para testar algumas funções de Mamoru, a robô foi com uma faca para cima do protagonista, apenas para ver a reação do pequeno. Mamoru ficou preocupado e sugeriu ligar para a ambulância no lugar da polícia. Apesar de ter errado a qual ajuda pedir, isso serviu para mostrar que a máquina está evoluindo bem rápido para quem recebeu um diagnóstico que indicava que precisava ser formatado, o que deixou Takuma bem contente, mas com um pouco de medo de sua esposa apontando uma faca para si. Mais tarde, vemos os três na hora de dormir. Acontece que Mamoru quer ficar junto a Mina e o protagonista no futon. Como o protagonista tem um coração mole, ele permite mesmo Mina exalando ter ciúmes da situação. Dessa forma, assim que o protagonista pega no sono, ela empurra a pequena coisa redonda para fora do futon. No dia seguinte, enquanto cuida da casa, Takuma foi com Mamoru à biblioteca e lá o protagonista conta histórias para ele. Depois, o homem leva seu filho robótico para ver um filme, já que Mamoru não sabe o que é isso. No entanto, acontece que para que a máquina possa entrar na sala do cinema, ela precisa ter um certificado indicando a sua classe, a qual irá determinar se Mamoru é capaz de identificar o que é real ou fictício, entre outras coisas. Sendo assim, Takuma não perde tempo e vai até o centro de saúde para saber a classe de seu pequeno filho. Depois do teste que fizeram para ver qual seria a idade humana de Mamoru, descobrimos que ele tem uma capacidade de aprendizado altíssima. O pequeno parece ter evoluído um ano só realizando a prova, o que a máquina que está os atendendo acha bem impressionante. Na próxima cena, vemos que no fim tudo deu certo e Mamoru pôde ver um filme ao lado de seu mestre. No dia seguinte, vemos que a Supermina teve um pesadelo ou de repente uma memória, saberemos mais à frente. Mas o que aconteceu foi que em seu sonho havia um homem que a agradecia pelas tarefas realizadas e destratava outra robô que parecia ser a Mina. Assim que acordou, conversando com a máquina que fica em sua cama, Supermina descobriu que isso pode ser uma memória da Mina que se misturou com a sua. Ainda mais por o homem não poder ter o seu rosto identificado, era como se este humano fosse uma grande gelatina. Isso se dá pelo fato de ter uma proteção de dados que a Supermina não pôde acessar por não ser a sua lembrança. Visto que as duas estão com problemas, a Supermina marcou de encontrar o casal em um parque e lá a robô fez um teste para saber se as suas memórias também foram parar em Mina. O que foi confirmado quando Mina errou o nome de seu mestre, sendo assim logo elas começaram outro teste que agora incluía Takuma. E como a Supermina estava com alguns traços de Mina, ela passou a tentar intimidade com o protagonista que mesmo os dois mandando a Supermina parar, a robô confessou que não conseguia.
Dessa forma, Mina teve que usar a sua força máxima para tirar o seu marido de cima dos balões da Supermina que estava forçando o rosto dele naquela região. Depois que as coisas se acalmam, o protagonista recebe o pedido de sua esposa de ele ir para casa, que ela ficará com a Supermina para organizar as suas memórias. E assim que chega mais tarde, parece que tudo deu certo. Na próxima cena, vemos uma noite que Takuma está voltando para casa. De repente, ele recebe uma ligação da Supermina pedindo para encontrá-lo, pois tem algo importante para lhe dizer. Dito isso, assim que os dois se reúnem, a Supermina fala para o protagonista sobre a lembrança que passou para ela sobre o antigo dono de Mina. E como a Supermina ficou muito incomodada da forma que o homem tratava sua amiga, ela queria ir até ele para ter uma conversa franca. No entanto, o tal de Otani supostamente não existe, já que a robô foi até seu endereço e o procurou no banco de dados, mas nada encontrou. Dessa maneira, Takuma passa a se perguntar: será que Mina nunca teve um dono anterior e as suas lembranças foram inventadas por ela mesma? Bom, para nós telespectadores, essa pergunta vai ser respondida, pois a Supermina, que estava com seu corpo super quente de tanto pensar na situação, resolveu ir até as memórias de Mina para descobrir de fato o que aconteceu, mas aparentemente sem que a sua amiga soubesse. A Supermina se surpreendeu assim que entrou na memória da Mina, por lá ter um padrão de armazenamento que não deveria ser usado em uma série inferior. Mina tem uma capacidade muito maior do que ela conseguiria com o upgrade, o que faz a Supermina se perguntar: será que ela foi modificada? Indo até a lembrança mais antiga de sua amiga, a qual nem a própria consegue acessar por causa da proteção de dados, a Supermina faz uma descoberta surpreendente. Seu primeiro mestre parecia ser quem criou a coleção de Minas. O homem também tinha uma parte mecânica em seu corpo, que era o seu braço, pois carregava consigo uma doença que logo faria com que ele não pudesse mais estar neste mundo. Então, para terminar seu trabalho, o homem superou essa barreira. Agora, avançando um pouco mais, vemos que o criador das minas queria que elas tivessem uma função além do que só cozinhar ou limpar. O homem compartilhou com a sua colega que queria que a robô pudesse dar amor quando recebesse, assim se tornaria insubstituível para o seu dono. E um pouco mais à frente, já nos deparamos com Otani bem mais debilitado. Então, sabendo que teria pouco tempo de vida, o homem decidiu reescrever as memórias de Mina para que ela se lembre dele como o mestre que a jogou fora. E pediu em seus momentos finais que Mina um dia achasse alguém que a amasse de volta, assim como um dia Otani procurou. Assim que acorda, a Supermina fica emocionada ao saber que quem criou todas elas ainda está na memória de sua amiga, e mesmo que ela não consiga se lembrar, Mina atingiu o que o desenvolvedor tanto queria para ela. No dia seguinte, Mina vai às compras com Mamoru e vemos que, apesar dela ter inteligência muito maior do que os humanos, a robô leva muito ao pé da letra algumas coisas, como as regras de trânsito que dizem que devemos atravessar apenas as faixas de pedestres. Dessa maneira, Mina acaba demorando um pouco mais para chegar ao mercado. Mais tarde, depois que pegou tudo o que precisava, na hora de voltar para casa, Mina enfrentou outro problema. Acontece que o sinal de rede não estava funcionando, sendo assim, a robô não conseguia acessar o mapa que os levaria até a residência, então uma solução que os dois encontraram foi fazer todo o caminho de volta ao contrário. Na teoria era para ter dado certo, mas na prática Mina acabou se perdendo, pois ela gravou alguns pontos inconsistentes como referência. Por exemplo, a robô marcou um gato como a hora de que eles deveriam virar e um caminhão na esquina como outra entrada de rua, o que resultou com que Mina e Mamoru tivessem que ficar em uma praça aguardando o sinal voltar. No entanto, enquanto Mina revisava com o pequeno robô as informações que ela sabia sobre o protagonista, os dois se deram conta que ela sabia o endereço de Takuma. E como a praça ficava em um bairro com um nome parecido com o que fica a residência, eles deveriam estar perto de casa. Dessa forma, os dois continuaram a sua tentativa de acharem um condomínio e depois de algum tempo caminhando, finalmente conseguiram. Mina continuou com as suas funções e mais tarde, depois que Takuma já havia chego em casa e jantado, vemos os dois curtindo um banho juntos. Em certo momento, Mamoru também entra no banheiro e pede para ficar na água com o casal,
mas Mina o adverte que não será possível por o pequeno não ter um nível de impermeabilidade alta. Passando para o dia seguinte, vemos que tomar banho também não é algo muito adequado para robô, pois assim que Takuma acordou, percebeu que o alto-falante de sua esposa estava estragado por causa da água. Dito isso, os três criaram alguns códigos para poderem se comunicar até as novas peças de Mina chegarem. E depois que o protagonista saiu para trabalhar, vemos Mina ensinando o Mamoru a ler, e apesar da dificuldade por estar sem seu alto-falante, o pequeno robô pega rápido os ensinamentos. No dia seguinte, a família está jogando um jogo de tabuleiro quando, sem querer, Mamoru joga o dado alto demais e acaba quebrando a lâmpada que fica no teto. Como já estava escurecendo, o protagonista decidiu que eles devem pausar um pouco a partida, e ele irá sair com o pequeno robô para comprar outra lâmpada. Nesse meio tempo que Takuma ficou fora, um homem apareceu na casa dele. Este homem levou um susto quando se deparou com Mina no meio daquela escuridão, e logo que o protagonista chega, descobrimos que se trata do tio dele. Apesar de ter vindo sem avisar, o homem preparou uma deliciosa comida para o seu sobrinho comer, mas também falou coisas desnecessárias. Por exemplo, o homem disse que era de mau gosto Takuma brincar de casa com uma robô e que assim ele nunca iria arranjar uma namorada de verdade. Como o protagonista ficou surpreso com toda essa inconveniência que chegou do nada, ele não teve uma reação logo de cara. Mas Mina sim, e ela deixou bem claro que o relacionamento dos dois só condiz a eles. Mas a visita de seu tio foi boa para que Takuma tomasse a iniciativa de apresentar a sua esposa para os seus pais, assim o casamento se tornaria algo mais real e não iria parecer que o protagonista estava escondendo um segredo. Passando para a visita de Takuma para os seus pais, vemos que apesar de ser algo diferente do que eles estão acostumados, os dois tentaram agir da forma mais natural possível na frente do jovem casal. E o pai de Takuma deixou bem claro que, como é um assunto da vida do protagonista, ele pode escolher fazer o que quiser. Contudo, apesar de ambas as partes estarem tentando fazer isso dar certo, Takuma não acreditou que os seus pais estivessem tão bem com essa sua decisão. Mas passando para quando Mina e a mãe do protagonista estavam sozinhas na cozinha, percebemos que essa decepção que a senhora sente sobre ele está apenas na cabeça do protagonista. As duas conversaram abertamente sobre casamentos e muito do que Mina faz, apesar de ser uma robô, acontece também com a mãe de Takuma. Por exemplo, a robô é obrigada a cozinhar todos os dias e entrou na onda do casamento sem saber como que funcionava. Assim como a senhora, e é um desafio diário, mas mesmo assim cada uma gosta de seu companheiro. Entretanto, no jantar Takuma pôde perceber que o que ele estava pensando era apenas uma paranoia sua, pois os dois demonstraram muita gratidão quando experimentaram a comida de Mina. E pensando na robô como esposa de seu filho, a mãe do protagonista abordou um assunto um tanto delicado. A senhora propôs de Takuma passar a posse de Mina para ela, pois a senhora acha um tanto estranho o marido ter posse da esposa. E pensando por este lado, ela não está errada. No entanto, depois de Mina demonstrar não estar muito à vontade com essa ideia, eles chegaram em um consenso de que Takuma seria o primeiro dono e a mãe dele a segunda. Assim, caso aconteça algo com o homem, as memórias de Mina com ele permanecerão e a robô terá um lar para ficar. Mais tarde, a Kari se junta à família dela e agora com todos unidos, Mina foi ainda mais elogiada por sua culinária. Alguns dias depois, quando todos já voltaram para suas casas, vemos que a mãe de Takuma gostou tanto do Mamoru que decidiu comprar um robô da linha dele e o chamou de John. No entanto, a voz deste robô era muito mais grossa que a de Mamoru e a senhora confessa que ficou um pouco decepcionada. Afinal, Mamoru só é peculiar por ter rodado um sistema novo sem querer quando Mina se conectou a ele na primeira vez, por isso que o pequeno é tão especial. E voltando ao nosso casal principal, vemos que eles se mudaram para um lugar maior, assim terão mais espaço e Mina poderá cozinhar mais tranquilamente. Mas apesar de algumas coisas terem mudado, Mamoru continua fugindo para a cama deles à noite, no entanto agora Mina o aceita em vez de o expulsar. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!